essa reunião de estudo, ela antecedia a reunião mediúnica. Todas as reuniões beneficiam a todos os espíritos necessitados que os espíritos benfeitores trazem à casa espírita, né? Inclusive nós. Nós também somos beneficiados, somos necessitados de apoio, de amparo, de esclarecimento, de orientação. Mas nós vamos lembrar que essa reunião tem um objetivo muito importante no atendimento a essas entidades sofredoras, né? E atendendo-as e atendendo a nós nos melhorando, também cooperamos para a melhora desses irmãos nossos que provisoriamente estão nesse estado de necessidade muito grande. Então, nós vamos começar. Eu vou colocar o crédito só para a gente ter a informação, né, do nosso estudo. Então, a Agremiação Espírita Isabel, 19 de agosto de 2021, nós vamos estudar o item Advento do Espírito de Verdade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, é o capítulo 6, no item 6. E só para a gente informar o livro que nós vamos usar, Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, na terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866, 120ª edição, Rio de Janeiro, FEB, outubro de 2002. Nós vamos ler o texto e depois vamos comentar, né? Como sempre fazemos. Está na parte das instruções dos Espíritos. É uma mensagem do Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo,
Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Então, nós vemos aqui uma mensagem. Esse capítulo é um capítulo muito consolador, né? Como o próprio título diz, o Cristo Consolador. Uma mensagem importante, porque é dirigida a toda a humanidade que está vinculada ao nosso planeta terreno. Mas ele está dirigindo, mais propriamente, a nós que nos encontramos no meio da experiência reencarnatória e que estamos submetidos às provações e às expiações necessárias para o desenvolvimento de nossas almas. Então, ele vem aqui começando falando: venho instruir e consolar os pobres deserdados. É interessante que a gente já começa nesse pequenino trecho, nessa frase, esse conhecimento importante. Ele não vem apenas consolar. Ele diz que vem instruir e consolar os pobres deserdados. Os deserdados, os pobres deserdados, na verdade, nós estamos entendendo que são aquelas pessoas que o mundo considera como criaturas que não têm bens, não têm recursos, não têm saúde, não têm várias coisas, estariam deserdadas. Ele vem falando a linguagem que nós entendemos, como as pessoas podem dizer. Elas podem, no momento dos seus sofrimentos, julgarem-se abandonadas, esquecidas de Deus, né? Ninguém se lembra de mim, estou abandonada, né? Todas essas ideias que a pessoa coloca é exatamente porque, no meio do sofrimento, muitas vezes a pessoa que está cercada de amigos, de pessoas que participam da vida dela, no momento em que ela passa pela dificuldade de ordem material ou de saúde, muitos daqueles que acompanhavam a pessoa nas horas felizes, ditas felizes, eles se afastam. A gente recorda no livro Paulo Estevão, um momento em que o Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho e ele conversa com Pedro, né?
E ele vê aquela quantidade de pessoas sendo atendidas pelos apóstolos naquela casa de benefícios e de esclarecimentos, porque estudavam também a mensagem de Jesus. E ele encontra um senhor lá, que foi amigo dele, eles foram amigos no passado. Ele pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele era rico, ele tinha dinheiro, mas foi acometido da chamada lepra na época, né? E os parentes, os filhos, cancelaram os direitos deles, se apropriaram dos seus bens e o enviaram para o, para o Vale dos Leprosos. E os amigos que sempre participavam das festas na casa dele, dos acontecimentos, o próprio Gamaliel esteve lá. Ele disse que todos se afastaram e ele ficou sozinho. E ele foi atendido pelos discípulos que faziam aquele trabalho, recordando os ensinos de Jesus, obedecendo às orientações de Jesus de auxiliar o próximo. Então, nessas condições, a pessoa que passa pelo problema, ela se sente, ela tem uma tendência a se achar abandonada, esquecida, o que não é verdade, né? E por isso que ele diz que vem instruir e consolar, porque a consolação verdadeira é aquela que consegue explicar para a pessoa o porquê do seu sofrimento. Não pode não dizer especificamente o caso da pessoa, mas ela passa a entender que aquela experiência difícil tem uma razão de ser. Quer dizer, nós, espíritas, recebemos esse conhecimento. Nós sabemos que a doença física, a dificuldade material, a dificuldade financeira, essas coisas podem estar ligadas ao nosso mau procedimento nessa vida. Se nós não cuidamos da saúde, nós podemos enfermar. Mas se cuidamos e enfermamos, se nascemos com uma deficiência, se passamos por alguma situação difícil, isso pode estar ligado aos nossos equívocos desta vida ou de outra vida, de outras vidas. Ou pode ser uma experiência que exige de nós um fortalecimento da coragem, da fé, da confiança em Deus para seguirmos adiante. Então, a instrução, ela é necessária porque esclarece a pessoa. Normalmente a pessoa pergunta: por que isso aconteceu comigo? É uma boa pergunta. Nós devemos fazer a nós mesmos. Por que eu estou passando por essa situação? Porque, de repente, nós temos a resposta nessa vida mesma. A pessoa que é agressiva, que é egoísta e que depois se vê abandonada, ela pode entender que isso ocorreu em função do seu tipo de vida, dos seus valores. Agora, se a gente pesquisa e não encontra nada, tem uma razão de ser. E se esclarece para a gente que Deus é um Pai justo e misericordioso, nós sabemos que Deus não está nos colocando num sofrimento gratuitamente, mas está fazendo aquilo aí como um trabalho de levantamento de forças e de correção dos nossos equívocos do passado. É a hora em que nós normalmente passamos a refletir mais. A pessoa inteligente, né? A pessoa revoltada, ela quer colocar a responsabilidade dos seus sofrimentos nos outros. Estou assim porque fulano fez isso comigo. Estou assim por causa disso. Não coloca, não procura refletir sobre a própria necessidade de transformação pessoal.
Então, isso é importante. Então, o Espírito de verdade, ele vem instruir e consolar os pobres deserdados, ou seja, aqueles que estão passando pelas provações, pelas expiações que existem. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então vejamos só. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então, se a prova é uma prova relativamente leve, se passamos por uma coisa leve, nós temos que ter um nível de resignação. Se é uma prova muito difícil, a nossa resignação tem que ser no mesmo nível da prova, senão nós não aguentamos. E nós já vimos aqui nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, a diferença entre obediência e resignação, né? A obediência é a aceitação, né? A aceitação da razão, né? Não é bem a aceitação que fala, não. É o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Olha só. Naturalmente, quando a gente está sofrendo e a gente tem conhecimento espírita, por exemplo, e a gente sabe que Deus é justo, Deus é bom e tudo mais, e que nós temos um passado aí que nem sempre, normalmente, tem dificuldades, tem problemas para resolver, nós podemos obedecer aquilo, entender aquilo no sentido racional. Não, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Até que chega um nível de elevação espiritual da criatura em que ele deixa de ser apenas obediente à lei. Ele o ser passa a ter uma aceitação daquilo, um consentimento do coração. Aquilo passa a fazer parte do seu coração, né? Ou seja, passa a ser uma qualidade conquistada, que passa a fazer parte do espírito. Então, sai do nível racional, que é importante, e penetra no coração da criatura, a criatura se torna resignada. Nós encontramos lá no Jacarezinho pessoas que não têm o nível intelectual de formação, de estudo, que nós temos. Isso não é um desmerecimento para eles, isso é uma constatação. Mas, muitas vezes, tivemos diversas situações em que verificamos que eles, aquelas senhoras principalmente, elas têm uma aceitação no coração das coisas que Jesus ensinou. Então, a gente observa que isso daí é uma conquista da alma. A pessoa, quando desenvolve isso, primeiro vai na razão, né? Quando o Paulo de Tarso perguntou a Áquila e Prisca, lá no deserto, se eles encontrassem com o Saulo de Tarso, o que eles fariam? Nós o perdoaríamos. Por quê? Porque Jesus disse para nós perdoarmos o inimigo, amarmos o inimigo. Aí não fica claro que eles estão apenas obedecendo, mas verificou-se que aquilo era verdadeiro quando ele se identifica como sendo o causador dos sofrimentos deles e que fez com que eles fossem buscar o deserto, saíram de Jerusalém para buscar o deserto e se encontraram lá. Então, isso é uma conquista da alma. Então, as provações, as dificuldades, elas existem para nos elevar, para nos trazer a felicidade. É um negócio interessante, né? Porque
a pessoa pensa que os ensinos de Jesus nos mostram que nós somos felizes quando sofremos. Não, não é isso que ele diz. Ele diz que os sofrimentos bem vividos, bem compreendidos, nos conduzem à felicidade. Por que razão? Porque quando nós reagimos contra a adversidade, nós desenvolvemos a revolta. E quando nós aceitamos, isso não quer dizer que nós vamos ficar parados, que nós vamos ficar, não lutar para vencer as dificuldades. Não. Está dizendo que essa atitude interna de aceitação, de compreensão da importância daquela experiência, isso traz para nós conquistas importantes de virtudes. A resignação é uma virtude. A paralisia, a pessoa que se entrega desanimada em todas as dificuldades que surgem, isso não é virtude. Virtude é a pessoa continuar trabalhando para resolver as questões, a vencer as adversidades, mas aceitando-as como uma experiência necessária. Então, as virtudes desenvolvendo-se, elas nos conduzem à felicidade. A felicidade é uma coisa íntima, no coração. E a felicidade só existe, só se desenvolve quando desenvolvemos as virtudes. E as provações, elas têm o objetivo de desenvolver essas virtudes em nossas almas. Isso é esse raciocínio que o Espiritismo traz para nós para utilizarmos quando defrontarmos as dificuldades que surgem no nosso caminho, qualquer que seja a dificuldade. Doença, questões financeiras, abandono, traição, ingratidão, tudo, qualquer coisa. A atitude da criatura deve ser a de compreender, resignar-se, o que não quer dizer afundar. Então, é um engano dizer que Jesus nos ensina que nós somos felizes quando sofremos. Não. Nós somos felizes quando desenvolvemos as virtudes. É isso que ele diz. E muitas vezes, o desenvolvimento da virtude, eu posso dizer que é quase sempre ou sempre, ela exige uma atitude de abnegação íntima, de renúncia, de sacrifício. E isso dói no coração de quem é egoísta, de quem é orgulhoso. Uma ofensa para uma pessoa orgulhosa é um sofrimento terrível. Mas para uma pessoa humilde, que já humilde verdadeiramente, aquilo ali não atinge. Ela está acima daquilo. Então ele coloca, vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem. Nós não estamos proibidos de chorar. Podemos chorar. Porque o choro, ele alivia, ele espera. Nós não podemos reter isso. Nós não podemos ficar chorando a vida inteira, né? Vamos chorar um pouco. Porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras, que dor é essa que ele fala? É aquele momento em que Jesus se dirige lá ao Getsemane, né? Junto com Pedro, João e Tiago, chama os três, como sempre chamava os três, para as tarefas mais importantes, mais delicadas, para que eles orassem com ele, vigiassem e orassem com ele, porque ele sabia o que estava sendo organizado para o prender. A traição do discípulo, a própria negação de Pedro que estava ali. Ele pede a Deus para que afastasse aquele cálice dele, aquele cálice amargo, porque eram momentos de grande sofrimento
que viriam. Ele pede a Deus, mas diz: se for possível, que seja afastado esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Então, isso é resignação. Não é uma covardia, não é uma paralisia, não é uma atitude de negligência, não é uma atitude de uma pessoa que não, indiferente, não é. Ele sabe da importância daquilo ali, chora, derrama as lágrimas ali, a nos dizer, porque ele é um exemplo, nas horas que antecedem, que a gente prevê que vai acontecer alguma coisa, ou que está acontecendo, qual deve ser o nosso procedimento? Buscar a prece. Quer dizer, ele nos ensina como enfrentar a adversidade. Ao invés de nós ficarmos acusando as pessoas pelos nossos sofrimentos, ao invés de culpar os outros, ele está pedindo o quê? Pedindo a Deus que afaste aquilo. Mas, se não for possível, que venha. Quando ele fala um cálice amargo, a gente não sabe, eu pelo menos não sei a que Jesus está se referindo. Será que o cálice amargo era o julgamento infeliz, a cruz, o sofrimento físico ali? Será que era a traição do discípulo que ele amava e que ele sabia que o amava? Será que era a negação de Pedro, que o amava profundamente, em que ele começa as atividades dele na casa de Pedro? Primeiro culto no lar, na casa dele? Será que é o abandono dos discípulos? Será que a atitude da humanidade beneficiada por ele, que não o compreende? Nós não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Que cálice amargo é esse? Eu só sei que o cálice era muito amargo, né? Mas a nos dizer que todos nós, se Jesus veio à Terra para ensinar a lei de amor, para ensinar e exemplificar, viver aquilo, a nos dizer que no mundo de expiações e de provas, aquele que assume a coragem de lutar para que a mensagem do amor se instale na terra, vai passar, vai ter que sorver esse cálice amargo. Não o cálice que ele sorveu, mas o nosso cálice pessoal. Agora, essa, essa experiência é uma experiência enriquecedora. E essa transformação, esse trabalho na Terra, significa também um trabalho dentro de nós. Não é possível nós pretendermos mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. É uma incoerência. Como é que eu quero mudar o mundo e eu não sou capaz de mudar a mim mesmo? Como é que nós vemos as barbaridades que a gente observa no mundo, o ódio, o desamor, e eu ter atitudes, pensamentos no mesmo nível de vingança, de ódio, do que for, quando a gente vê os conflitos nas nações que estão ocorrendo? Então, é uma mensagem, não é uma mensagem de consolação piegas, não é. É uma mensagem lúcida, clara, que nos mostra a necessidade de encararmos a vida com uma atitude importante. Agora, às vezes nós queremos ser resignados com a nossa imperfeição. Ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar mesmo, né? Só daqui às 10 encarnações que eu vou mudar.
estou resignado com isso. Isso não é resignação, isso é acomodação. Eu posso pretender agora chegar à condição de Jesus? Não. Primeiro que se eu fizesse tudo o que Jesus fez, eu não chegaria ao nível dele. Porque ele veio aqui nos mostrar não o que ele pode fazer, mas o que nós podemos e devemos fazer. Ou seja, auxiliar os outros, perdoar os inimigos, amar os inimigos. É isso que nós temos que fazer. Então a gente observa, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Esses anjos consoladores são aqueles espíritos bons que vêm até nós e que nós precisamos estar convictos de que eles virão a nós, porque eles podem estar junto a nós e nós estarmos tão envenenados pela revolta que não os registramos. Não temos ouvidos para ouvir o que eles têm a nos dizer. Agora, o que a gente aprende é que nenhum de nós está abandonado, nenhum. E principalmente nas horas mais difíceis é que nós estamos recebendo os maiores amparos. Mas esperem. Você vê, a resignação nos dá condições para esperar, aguardar. Pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então veja só, a mensagem que o Espírito de Verdade traz é que ele vem instruir e consolar. O conhecimento por si só, ele já traz elementos de consolação. Já traz isso. Vamos seguir. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Eu vou por pedacinhos. Primeiro, ele chama obreiros. Isso mostra qual é a expectativa de Jesus e, naturalmente, de Deus também, expressando a vontade de Deus, que nós sejamos obreiros, porque nós sabemos que todos os espíritos criados por Deus têm por dever cooperar com Deus no desenvolvimento da sua criação. E esse trabalho se realiza dentro da criatura e fora da criatura. Nós temos deveres. Nós não estamos aqui apenas... Às vezes as pessoas podem pensar que estão na vida apenas para usufruir o que a vida tem a oferecer. Não. Nós estamos aqui para cooperar com Deus. E como Jesus veio representando a vontade de Deus, ele espera que aqueles que ouvem as suas palavras se tornem obreiros. Obreiro é aquele que trabalha, que cumpre a lei do trabalho. Esse trabalho tem o trabalho exterior e tem o trabalho interior. Tem o trabalho para sustentação pessoal e tem o trabalho de crescimento espiritual, de iluminação. Traçai o vosso sulco, quer dizer, nós temos que caminhar. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Então, nós temos que começar o dia, no dia seguinte, a gente retoma, prossegue
recomeça o afanoso labor da véspera, um trabalho difícil, cansativo. Mas olha só, vocês lembram, vocês já leram o Nosso Lar. Vocês lembram quando o André Luiz foi atendido em Nosso Lar? E chegou uma hora que ele começou a sentir vontade de trabalhar. Inicialmente, ele quis ser médico em Nosso Lar, né? Foi lá pedir autorização ao ministro, e o ministro atendia 2 pessoas de cada vez, para que um aprendesse a orientação que ele dava para o anterior. Muito interessante. A anterior era uma senhora que estava pedindo para ajudar os filhos que estavam encarnados. Ele foi e perguntou, mas o que você tem feito aqui em Nosso Lar? Eu encaminhei você para tal área. Ela achou aquela área muito lá para a Câmara de Retificação. Não, só tem espírito perturbado, muita gente complicada, não gostei. Aí eu mandei você para o tal área. Não, os chefes eram muito difíceis, muito intelectuais, muito não sei o quê. Ou seja, ela rodou em várias áreas de Nosso Lar e não se adaptou em nenhum tipo de trabalho. E aí, por vontade própria, ela se recolheu a um campo de repouso em Nosso Lar. Naturalmente, ela estava ali beneficiada por algum espírito que tinha méritos, a trouxe para esse trabalho. Então ele falou, não posso te dar um trabalho para você que não fez nada, não quis trabalhar. Quando o André Luiz ouviu aquilo, ele já mudou o jeito de falar, né? Chegou para o ministro e falou assim, não, eu quero qualquer trabalho. Aí o ministro falou, você está pedindo isso, mas na verdade você queria ser médico aqui, né? Só que você não tem, ele falou, explicou lá com um jeitinho, né? Mas com verdade, que você não tem habilitação para fazer a medicina aqui. A medicina aqui é outra, da alma. E aí ele é encaminhado para as câmaras de retificação, para observar. Chegou lá, ele começou aqueles espíritos vomitando os fluidos deletérios dele no chão, ele foi limpando aquilo, passou o dia inteiro, as pessoas até, os trabalhadores de lá falaram assim, você mesmo, aquele médico que veio, que era orgulhoso, né? Ele passou o dia inteiro trabalhando. Aí, no final do dia, ele estava feliz. Feliz. Em outro momento, ele conversando com Lísias, que era o seu companheiro lá, que ajudava ele no hospital, foi recolhido na casa que a mãe dele o acolheu, a mãe do Lísias, né? Ele falando assim, que paz que nós temos aqui, né? No jardim lá da casa de Lísias. Aí o Lísias falou, nós aqui somos felizes porque temos trabalho. Olha só, o trabalho, ele traz felicidade. Trabalho é o quê? É toda ocupação útil. A pessoa assim, você trabalha? Não, não trabalho não, estou em casa. Puxa, em casa a pessoa trabalha muito, né? Só acha que a dona de casa não trabalha, não sabe o que está falando, né? Então, e às vezes a pessoa, nós precisamos entender a importância do trabalho em nossas vidas. Então, aí começar no dia seguinte o afanoso trabalho, labor da véspera. Olha o que ele vai dizer aqui. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Às vezes, literalmente, né? Nesses tempos de pandemia, quantas pessoas fazem pão dentro de casa? Né? Prepara o pão e tudo, faz. Ou então, trabalhando para obter dinheiro para comprar o alimento, o pão aí nesse sentido. Né? Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo
no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que bonito, né? A gente está trabalhando, está fazendo as coisas, está vivendo. Nos nossos pensamentos são feitas sugestões, induções para pensarmos o bem, né? Vibrarmos na direção, não de fazer vibração assim, o nosso pensamento ser um pensamento positivo, envolver as pessoas em que nós pensamos, principalmente as que são mais necessitadas, mais difíceis, não é mesmo? A gente lembra teve uma mensagem que foi lida aí, né? Não sei se foi lida aí ou que eu li em casa, da Emmanuel, falando sobre aquela parábola do credor incompassivo, né? E que ele foi perdoado e depois não perdoou o outro. Nós podemos não ser incompassivos, mas que nós fomos perdoados por Deus, no sentido de qual é o perdão de Deus? Nos deu a oportunidade da vida para resgatarmos os nossos débitos, para aprendermos, para desenvolvermos. Isso é uma oportunidade belíssima. A vida física é uma oportunidade, é um recurso excelente que Deus coloca em nossas mãos. Aí, quando a gente encontra uma pessoa difícil dentro do lar, a gente não consegue perdoar a pessoa. Um filho ingrato, uma pessoa que se esquece de nós, que não dá a mínima para nós, é o que o Emmanuel coloca. Se nós fomos perdoados, porque teve tolerância conosco, que nos colocou na vida, nos deu a instrução, nos trouxe a mensagem espírita para nos enriquecer a alma, e nós não podemos compreender, a gente sabe que é difícil, compreender o parente difícil, a pessoa difícil, temos que desenvolver isso, né? Então, ele vai cultivando no silêncio dos nossos pensamentos. Então, veja só, nós temos que fazer, encarnados, a tarefa de ordem material, por mais intelectual que ela seja, é de ordem material para obter dinheiro, e a tarefa espiritual, de iluminação da alma. Desenvolver o conhecimento para iluminar a alma. Porque desenvolver o conhecimento é a antecâmara da iluminação da alma. Não é a iluminação da alma em si mesma. O conhecimento propicia, dá condições, dá elementos para a pessoa iluminar a alma. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Quando ele fala que repouso, é a desencarnação, né? Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então, veja só, é desse trabalho, é desse esforço de compreensão, de resignação e de luta dentro e luta fora. A luta de fora exige muita compreensão. E a luta de dentro exige renovação. Então, quando desencarnarmos, nós vamos ver o resultado do nosso esforço. Se agimos como eles nos orientam, como Jesus nos orientou, o Espiritismo hoje vem reavivar em nossa alma, nós vamos sentir, quer dizer, os nossos olhos materiais se fecham para a luz.
Mas a nossa alma se abre para um outro tipo de luz, né? Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas. Olha aí. E onde o mais desnudo dentre vós, dentre todos vós, será talvez o mais resplandecente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. O reino de Deus é o reino do amor. Então, todas as conquistas que fizermos, todas as vitórias que fizermos sobre as nossas imperfeições, quanto mais constante, melhor, mais iluminados seremos. Iluminados seremos. Aí ele diz, ó, nada fica perdido no reino de nosso Pai. Os vossos suores, quer dizer, a luta, né? O esforço. E misérias aqui entendemos as lutas difíceis, né? As ingratidões, as experiências difíceis que passamos, ou a própria miséria de ordem material, formam um tesouro. Estaremos enriquecidos, que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Por que ele põe talvez? Porque não basta ser desnudo, não basta ser miserável para ser o mais resplandecente. É preciso que nós nos desnudemos das imperfeições. Vamos prosseguir. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Olha só. Os que carregam seus fardos. Todos nós temos um fardo para carregar. As pessoas ricas não têm, têm fardo para carregar. Têm responsabilidades. Então, todos os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, quer dizer, além de carregar os fardos, as provas, as dificuldades que temos que enfrentar, além disso, nós temos que auxiliar os nossos irmãos. Aí a gente pergunta, como é que pode uma pessoa que está enferma no hospital ajudar, assistir os seus irmãos? Eu tenho 2 casos para contar. Eu já contei esses 2 casos em algum momento, mas aqui cabe bem. Uma senhora que foi moradora lá do Jacarezinho, que é um encanto de criatura. Eu não conheci no hospital. Minha mãe fazia as visitas e, como boa mãe, me levava junto quando eu podia ir. Eu fui com ela, você vai conhecer a Almira. Ela teve que amputar as 2 pernas, ela é diabética, amputou as 2 pernas. Eu fui para o hospital ali no Gafreguinle. Falei, vai ser uma situação muito difícil, eu não sei nem o que eu vou falar com ela e tudo. Cheguei lá, estava ela sentada na cama.
animando a enfermaria toda. Eu fiquei impressionado. Ela tinha acabado de cortar as duas pernas. Eu falei, vou encontrar uma pessoa arrasada numa cama. Ela estava falando, aquela ali vai ser operada, não sei o que, está chorando. Não chora não, minha filha. Levanta aí, vamos. Animando todo mundo. Eu fiquei impressionado. Ela chamava a mim e meu irmão de doutorzinho. Doutorzinho, doutorzinho. Tinha nada de doutorzinho para ela. Todo mundo era doutorzinho, doutorzinho. E ela fez para mim e para o meu irmão 3 panos assim Crochê. de crochê, que ela soube que nós éramos torcedores do Flamengo, ela fez preto e vermelho. E até hoje está aqui em casa. Herdei isso aí, lembro sempre dela. E ela contando a história. Pois é, o... eu estava mal, o médico me levou para a operação e falou com o outro assim: acho que ela não vai aguentar, não. Ela não vai aguentar essa cirurgia. Ela falou assim. Aí eu virei para ele assim, quase dormindo. Eu falei, pode cortar que eu aguento. Olha só, impressionante. Quer dizer, ela naquela condição, ela estava ajudando todo mundo e me deu uma lição de vida que eu poderia dar para ela uma lição teórica. Ela me deu uma lição de vida vivida por ela. Outro caso foi um caso lá de Curupaiti. Nós fizemos a visita no domingo e tinha um que estava doente, enfermo, estava muito mal no hospital. Aí nós fomos no outro dia, né, Vera? É, No outro dia nós fomos lá visitá-lo, durante a semana. durante a semana. Ele estava péssimo. O aspecto dele, a dentadura caída assim, ele pálido, magro, para desencarnar, né? Eu cheguei lá, eu e Vera chegamos lá, ele sentou, eu não falei nada. Eu não lembro nenhuma palavra que aquele homem falou. E passou um enfermeiro, falou assim, fulano, não me lembro o nome dele. Fulano, come a comida aí. Você precisa se alimentar. Eu só lembro disso. Ele falou para o enfermeiro. Ô fulano, o meu alimento é conversar com as pessoas que eu amo. Olha só. E ele falou tanta coisa. Foi, para mim ali, eu estava perante um espírito de grande luz, Sempre foi assim. né? Um espírito iluminado falando para mim. E eu pensei que eu ia lá para consolá-lo. Ele falou coisas lindas, conversando. Falou, falou. Naquele dia ele desencarnou. Eu não me esqueço daquela cena. Gostaria de ter lembrado de tudo que ele falou, mas não deu. Não deu para gravar. Foi tão lindo, tão sublime, tão fora do corpo, tão elevado. Ou seja, ele estava ali à beira da morte, morreu naquele dia. E ele trouxe para mim uma mensagem que é exatamente isso. Os que carregam os seus fardos, ele estava carregando, e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Eu não estava passando por nenhuma situação difícil, mas ele estava assistindo a minha alma, trazendo uma visão sobre. Então, veja só, a pessoa não estava ali preocupada se ia morrer ou não. Ele tinha convicção de que ia prosseguir a vida. É um contínuo, a vida é um contínuo. E ele me mostrou isso e outras coisas mais, né? São exemplos assim. Quer dizer, esses espíritos que estão ali
A gente não tem noção que espíritos são aqueles, a condição deles. É o que ele diz assim, lá em cima, né? Onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de ir nesses ambientes e conversar com espíritos, porque eles estão na mesma faixa nossa física, material, corpórea, mas não necessariamente na mesma faixa de elevação espiritual. Muitos deles estão muito acima da gente. Amazonas, Dona Maria. Amazonas, Dona Maria, né? Ficar conversando com minha mãe. Então, olha só. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Às vezes, esse fardo que nós carregamos não é uma doença. Esse fardo é um parente difícil. E nós podemos assisti-los com sabedoria, saber achar o momento certo de falar, ou como falar, que nada se perde. Ele disse, nada fica perdido no reino de nosso Pai, nada fica perdido. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Que orientação sublime! Instruí-vos, nós precisamos conhecer, ler. Na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. A revolta é um erro, é um equívoco. Não nos ajuda em nada, não muda nada. A revolta não altera nada para melhor, não nos traz felicidade. Que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Então, a gente olha a nossa vida, já está difícil. Aí a gente vai entender que aquela dificuldade, aquela aprovação, tem um objetivo sublime. Quando a gente fica doente, vai parar no hospital, a gente pensa muito. É uma hora de reflexão. A doença, ela nos chama à reflexão. Ou nós nos entregamos à revolta, a gente aproveita e cresce com ela. É a hora em que a gente vê pessoas que dão demonstrações belíssimas nas horas de sofrimento. E a gente fica assim, puxa, eu lembro de Tia Penha, né, Ana? Lá no hospital, ela lembrando, sentindo a presença dos espíritos, né? É um negócio assim, abençoado. São momentos... Fala quem é Tia Penha. Tia Penha é mãe da Ana Moreira, né, Ana? O pessoal não conhece, né? Mas muita coisa boa. Serenidade, equilíbrio, né? Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro do mundo, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. A provação do pobre é o quê? Ela aperta, né? Ela estreita, impede de fazer muitas coisas. Há uma restrição, ele é como que seguro, amarrado. Pode cair na revolta, pode fazer muita bobagem,
Agora, o rico é como se ele tivesse, assim, uma liberdade para fazer mais coisas, porque tem dinheiro. E ela é mais perigosa por isso. Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira e não percebe que desperdiçou a vida. É uma coisa interessante. Por isso que ele diz que são miseráveis. Não raro, muito miseráveis, né? Mas existem aqueles que não são miseráveis, né? Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Está se referindo ao Kardec, né? Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que nos criou fracos para nos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, olha só. Ele diz para nós bebermos na fonte viva do amor. Te lembra, mais uma vez, lá na Gênesis, no capítulo 18, as colocações que os espíritos que às vezes se perdem aqui durante a vida, desencarnam, são acolhidos no mundo espiritual e bebem em fontes mais puras de esclarecimento e de orientações no campo do amor, para reencarnar e melhorarem as suas condições. Ele diz para nós bebermos na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres. Quer dizer, vamos encontrar a felicidade construída na vivência do amor, com sabedoria, com equilíbrio, no seio daquele que vos criou fracos, mas que nos coloca como tarefa alcançarmos a perfeição, aprimorar-nos a cada dia um pouco. E que quer modelejo, quer dizer, ele quer nos dar, nos coloca a tarefa de modelar as nossas almas, quer dizer, a vossa maleável argila, quer dizer, está se referindo à nossa alma, né? Argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, é importante a gente observar que Deus nos criou e nos destinou à felicidade. Mas colocou em nossas mãos a tarefa de desenvolvermos essa felicidade em nós. De que forma? Cumprindo a sua lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todo o resto é explicação dessa lei. Como amar, né? Como amar a Deus, o que significa isso? Tudo mais é explicação disso, é desdobramento. Então, o amor de Deus é inquestionável. E a nossa felicidade está nas nossas mãos. E precisamos construí-la no convívio com os outros, para desenvolvermos as virtudes que precisamos. Então, é essa a nossa mensagem de hoje. Nossa, não, né? Mensagem do Espírito de Verdade, Paris, 1861. Mais de um século
que muito provavelmente nós estamos ouvindo essa mensagem. No mundo espiritual, aqui, né? Isso aí, tá bom? Eu vou pedir à minha querida Verinha. Para eu escolher alguém para fazer a prece. Não, para você fazer a prece. Tá bom. Tá bom. Então vamos juntos, né? Unir os nossos pensamentos. Vamos sentir juntos como se fôssemos um único coração. Vamos elevar os nossos pensamentos até o alto nesse momento de tanta paz que estamos vivendo agora. Então, Jesus querido, Mestre amado, amigo de todas as horas, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nesse esforço enorme de seguirmos os seus ensinamentos. Ampare-nos, Senhor, fortaleça-nos, para que sejamos bons espíritas, bons cristãos, que sejamos sempre fiéis às leis de Deus. Ajude-nos, Senhor. Não nos deixe fraquejar, tombar diante das dificuldades da vida. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que temos e especialmente agradecemos por essa oportunidade bendita de nos reunirmos alguns dias, quase todos os dias da semana. É muito bom encontrarmos, mesmo que seja assim, longe fisicamente, mas ligados pelos sentimentos, pelos pensamentos. Muito obrigada, Senhor, por nos permitir essa oportunidade bendita. Nós estamos aqui, Senhor, juntos, rogando a sua proteção, a sua paz para todos os pacientes, em todos os hospitais, em todos os locais do mundo, nos lares, nas ruas, essas pessoas que vêm sofrendo tanto, as famílias que vêm perdendo os seus entes queridos. Todos esses, Senhor, sejam alcançados pelas nossas vibrações amigas e solidárias. Nós rogamos também a sua proteção àqueles que estão na luta para vencer essa batalha tão difícil. Os profissionais de saúde, os pesquisadores, todos, enfim. E agradecemos muito por termos essas pessoas que lutam em nosso nome. Muito obrigada, Senhor, e mais uma vez envolvemos todos os nossos companheiros que foram lembrados no início da reunião. E todos aqueles, Senhor, que necessitam dessas palavras de conforto e de paz. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Graças a Deus.